Olá, eu sou o Capanema e você está no Selfie com o Mercado. Hoje nós vamos falar de um tema que influencia diretamente a nossa saúde, a nossa performance e os resultados das nossas empresas, mas que pouca gente sabe explicar: a energia dos ambientes. Recebo uma convidada especialista, referência em numerologia, radiestesia, terapias integrativas e mestra em Reiki, Sheila Teixeira, no Selfie com o Mercado. Sheila Teixeira, que satisfação ter você aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que o Selfie com o Mercado está vibrando com a sua presença aqui hoje. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, o carinho, a oportunidade para poder trazer tantos conhecimentos importantes para introduzir nesse mercado que você trabalha, né? Vai ser muito bom. Sensacional. Eu já vou direto ao ponto. Sheila, as pessoas costumam falar que a saúde, né, é afetada por vários fatores, várias métricas são avaliadas para dizer se você está bem, se você está mais ou menos, mas quem acompanha o Selfie com o Mercado, é outro nível, né? Tá sempre bem. Ou a gente tenta, não é mesmo? Eu queria perguntar para você, a saúde do ambiente, a energia do ambiente, que é o nosso tema de hoje, afeta a saúde das pessoas? Como explicar para uma pessoa que acha que energia, acho que ele é um conceito abstrato? Então vamos lá, afeta e afeta diretamente, porque é o meio em que nós vivemos. Então, para a gente entender tudo que nós vamos dizer hoje, a gente precisa se reportar à ciência, à física. Nós entendemos hoje que tudo é vibração. Tudo vibra, então os objetos estão vibrando, as paredes estão vibrando, os ambientes estão vibrando. Essa vibração em ressonância com aquilo que a gente fala, sente, ouve, né? Isso entra numa interação e é a soma do que está fora com o que está dentro que vai resultar no nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Eu já gostei dessa conversa, porque nós estamos falando de energia e já entrou a matemática. Isso é sensacional, né? A fusão de conceitos, né? Aqui, por falar em fusão de conceitos, o ambiente. Então, você falou dessa vibração. Se o ambiente não está vibrando bem, vamos chamar isso de está doente, muito entre aspas. Está doente, ele nos impacta também diretamente. Então, como identificar o ambiente doente? Que às vezes parece que a gente entra, né, gente? Tem aquela sensação que você entra num lugar e tá assim, nossa, que lugar gostoso, que, né? E você vai num outro lugar e tá aquele negócio, né? Você não sabe nem explicar, mas tá pesado. E eu não estou falando de ambientes bem decorados, ricos, ou ambientes simples e pobres, não. Pelo contrário, às vezes você está num ambiente todo, né, pomposo, mas não conecta. O que é isso, assim, essa vibração, assim? A gente é contaminado por ela também? Ou a gente promove ela também no ambiente? É uma via de mão dupla, não é? Quem frequenta o ambiente deixa ali as suas impressões, as suas vibrações, porque o pensamento e sentimento, eles produzem ondas. Essas ondas se propagam. Essas ondas em contato com o campo de paredes, objetos, plantas, elas impregnam este ambiente, piso, decorações, tudo fica impregnado de todo o campo que é produzido naquele ambiente. Imagine isso ao longo de muito tempo. Imagine isso ao longo de séculos, né? Anos e anos de trabalho, produzindo um tipo de pensamento desequilibrado, de raiva, medo, ansiedade, uns contra os outros, fofoca, e às vezes dores na alma muito grande. A gente pode não dizer, mas a gente está vibrando. Você falou de ambientes tóxicos, digamos assim, né? Com competição, com disputa, com inveja, às vezes até certas frustrações, não é mesmo?
Parece que até lembrou alguns lugares aí que a nossa audiência, por favor, não escreva nem diga nada, mas é familiar, é familiar. E como, uma vez nesses ambientes, que a gente também acaba sendo, de certa forma, produto do meio. Sim. Como a gente evitar que isso acabe nos contaminando? Tem alguma dica sua para que a gente esteja sendo onde a gente esteja sendo impactado, fique mais ameno, fica mais tranquilo? E o mercado corporativo? Nossa. Presta atenção nisso, Sheila. Fala comigo. Capanema, como as pessoas sofrem, né? E às vezes elas não sabem nem de onde que vem, ficam aí exaustas, sem memória, irritadas. Aí vem os adoecimentos físicos, porque isso tudo somatiza, desemboca às vezes em demissões, não é? Em dissoluções como é que fala? De parcerias, porque não estão dando conta e acham que é só de si, e é a soma de tudo que está. Como que a gente observa? O termômetro é a paz de espírito. Se eu estou num lugar e eu estou em paz e as pessoas estão em paz, ok, está tudo bem. Agora, se há algo acontecendo que vai além, porque nós não vivemos numa linha reta, nós temos altos e baixos, dias mais tensos, dias menos tensos, os problemas acontecem, vão continuar acontecendo. A questão é o quanto que isso está crônico, não é? Então, nós vamos observar o quê? A paz de espírito, a saúde física, mental e emocional das pessoas, e isso pode ter dois fatores de observação. Um é o estético, o externo, por exemplo, lugares bagunçados, tudo desordenado e sujo. Tem gente que vive no meio de sujeira física. Não existe limpeza energética num lugar fisicamente sujo. Então, primeiro passo é limpar mesmo, sabão, limpeza. Segundo, a ordem. Por quê? Energia circula e é fluxo. Imagina um rio. Tem um rio. Se o rio tem um monte de entraves, a água não vai fluir. Olha, isso é fundamental observar. E quando você fala assim, eu consigo visualizar. Porque no ato da gente apresentar imóveis, né, tem muitos apartamentos, imóveis, que você está apresentando e tem uma unidade par e uma unidade ímpar, um ao lado do outro, espelhado, né? Você entra no imóvel, o mesmo imóvel, vazio, a mesma planta, a mesma condição, talvez um ângulo, né, Sheila, de uma iluminação solar, uma ventilação, você falou de organização, estética de ambiente também, vai te causar uma impressão muito boa, e no outro apartamento você apresenta um e apresenta o outro apartamento. Você tem uma sensação completamente diferente. Isso influencia muito na decisão. A gente toma decisões até subconscientes quanto a isso. Mas como tornar isso consciente? Assim, eu sei que eu vou receber uma visita em casa, eu vou fazer uma reunião com o meu chefe, eu vou apresentar o imóvel, eu vou dar uma organizada. Primeiro, limpeza, que eu já ouvi aqui. Mas qual outra dica assim, você daria para isso estimular esse bem-estar? Isso. Nesse caso específico, tem duas coisas que precisam ser consideradas. O equilíbrio do próprio imóvel, como você disse muito bem, e isso, gente, é fundamental, iluminação e ventilação. Lugar onde a energia, o vento, o sol não circulam adequadamente, não vão ter uma energia igual um do outro. Outra coisa é a lateralidade, porque nós vivemos num planeta eletromagneticamente orientado. Então, as vibrações que vêm de norte, sul, leste e oeste são vibrações diferentes. O sol nascendo, ele traz um tipo de energia, o sol se pondo é outro tipo de energia. Então, quando a gente estuda um pouco disso, a localização das janelas, das portas, isso vai fazer um diferencial eletromagnético. Eu não estou falando de impressão espiritual, não, estou falando de magnetismo. E a segunda situação é para quem você está apresentando o imóvel. Por quê? Uma coisa é a somatória do imóvel com quem busca. Para um determinado tipo de pessoa, uma determinada vibração é ótima, é compatível, para outro não é.
A mesma frequência tem impactos distintos, né? Impactos de, por exemplo, uma pessoa mais prática, uma pessoa mais racional, mais assim, com a mente mais material, assim, ela vai gostar de um tipo de vibração. Pessoas mais sensoriais, mais, a gente fala de natureza mais zen, que gostam de música, poesia, elas já buscam outro tipo de iluminação. Tem gente que gosta de coisa mais clara, tem gente que gosta de coisa mais escura. Então, eu acho que cabe a vocês também um estudo de quem é o cliente, que tipo de vibração aquele cliente tem em si e busca, e qual é o imóvel que vai ter também, que às vezes não dá para mudar. Ele está virado para uma situação que ele não vai pegar a luz da manhã, vai pegar a luz da tarde. Então, por exemplo, uma pessoa que acorda cedo, igual eu acordo muito cedo. Aí o sol da manhã, para mim, presente de Deus. Para quem gosta de acordar meio-dia, Aham. Ah, e a luz aham. do sol, 5 horas da manhã, está entrando na janela dela. Então, são coisas assim que a gente já pode ajudar a direcionar. Olha só, as coisas já estão começando a ficar um pouco difíceis para o profissional do mercado imobiliário, porque antes era apresentar o imóvel, fazer uma condição de financiamento ou não, enfim, uma explanação sobre o viver ali, sobre o entorno. Agora tem que olhar radiestesia, numerologia, práticas integrativas. O negócio está ficando um pouco tenso. Minimamente, Capanema, fazer uma anamnese, uma conversa para entender quem é aquela pessoa, porque eu acho que isso tudo tem a ver com a venda. Vender não é vender o imóvel, é para quem que eu estou vendendo, não é? E ter esse conhecimento da natureza da pessoa e da natureza do imóvel vai fazer um link que eu acredito que facilita É muito. perceber o outro, né, Sheila? Porque o Exatamente. que você está ofertando, oferecendo é um produto ou um serviço. A quem você está oferecendo ou ofertando não é. Então Exato. eu acho que tem que ter esse cuidado amplo, né, olhar por outros viés, assim, até mesmo para tomar uma decisão, ter falas assertivas. E por falar em assertividade, eu queria que você contasse um pouquinho, falasse, porque você é uma grande referência em radiestesia, numerologia, mestra. Estou diante de uma mestra. Vocês estão percebendo que hoje eu estou até mais tranquilo? Eu vim até com a camisa assim, mais leve, assim, mais tranquilo. A gente vai se adaptando ao ambiente, às pessoas, né? E reiki, né? Mestra em reiki. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas 3 áreas de atuação, quais são as diferenças para a nossa audiência e como essas áreas também podem contribuir, não só no ato do mercado imobiliário, que é o nosso foco, mas também Uhum. no ato humano, né? Nas, Tá. nas pessoas, o que isso possa trazer de benefícios. Isso, então vamos lá. A radiestesia é uma ciência muito antiga, que foi, várias culturas ao longo da história sempre usaram. O que que é a radiestesia? É a sensibilidade ao campo magnético e que usa algumas ferramentas, né? Antigamente, para encontrar água, para encontrar ouro, eles usavam as forquilhas, né? E hoje nós temos alguns instrumentos como o pêndulo, o aurímetro, para mostrar para a gente como está o campo, né? Então, a radiestesia mostra com muita precisão se a energia está mais densa, menos densa, se está circulando, se não está circulando, e Uhum. responde a perguntas sobre como curar. Não é? Então, esse ambiente está adequado? Não. O que está acontecendo? Aí a gente tem gráficos radiestésicos, onde a gente vai fazer uma pesquisa, são instrumentos de pesquisa e também de cura, porque a gente vai reverter aquele campo para que as coisas fiquem adequadas. Porque esses adoecimentos, Capanema, podem se dar no setor físico, mental, emocional, energético, espiritual e geológico. Olha que Há interessante. pouco tempo, eu cuidei de uma casa que a criança, o quarto da criança, a criança adoecia, 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 adoecia. Fomos investigar com a radiestesia, descobrimos, e a dona atual não sabia, que antigamente havia uma cisterna debaixo do quarto. Aí tamparam a cisterna, muito mal tampada, e construíram por cima.
E ali havia o quê? Um esgotamento da energia vital. Então, nós tivemos que usar gráficos de radiestesia e existem ferramentas mesmo da engenharia, né, Uhum. para cobrir aquilo com lâminas, coisas assim, para que o fluxo e a criança parou de adoecer. Olha que maravilha. Então essa pesquisa, a eu é difícil a pessoa acreditar ou seguir quando ela não tem o conhecimento, quando ela não toca, né, a gente é Uhum. muito tátil, né, Sim, e isso quando você fala de matemática, de campo vibracional, nós estamos falando também de energia quântica, né, é uma coisa tão real, né, que a sim, gente tinha que olhar com isso com mais carinho, né, os empresários, né, porque ainda tem muita sim. resistência, acho que isso é uma coisa que não vai somar. E às vezes, como você falou, ali é uma área de dreno, né, aqui Claro. está exaurindo a sua energia, a sua capacidade, até mesmo sem Sim. você saber. É bom somar tudo que é positivo, né, Sheila? A gente tem que parar de ver fragmentado, sabe? O campo magnético, o comércio, a não ser. Não, nós somos um todo. E nós coabitamos todos os espaços. Então, quando nós. Essa é a visão holística, né? Quando a gente consegue trazer o que cada ciência, o que cada campo do conhecimento pode agregar naquilo que a gente esteja fazendo, seja em que situação for, a gente só soma. Porque nós não somos seres fragmentados. Então, vocês vão vender um imóvel, não é só sobre venda. É sobre muitos outros fatores, né. E você falou da radiestesia. E de forma prática, você falou assim: "Ó, a gente faz uma análise, né, desenvolve uma análise do campo". É no local, por exemplo, eu tenho uma empresa, né, ou um escritório, uma nova sede de empresa, ou na minha casa. Como é que eu faço essa análise? A pessoa ela desloca até o local para fazer essa avaliação, ou através de uma planta do imóvel? De forma prática, como que funciona? Pode ser das duas formas, tá? Como nós estamos falando de campo e o campo não é restrito, eu não tenho necessariamente que estar presente. Há pouco tempo eu fiz uma análise para uma moça que mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ela estava com muitos problemas de vazamento que não acabavam nunca. Consertava, consertava, consertava e tudo, nada. Era uma coisa assim. Saiu do campo da lógica e da hidráulica. Aí nós fomos vendo coisas do terreno, memórias de 200 anos atrás, que foram tratadas com a radiestesia e com o reiki, e a casa simplesmente parou de vazar. Peraí, cadê a câmera do nosso espaço gourmet? Porque agora tocou no assunto aqui que eu quero um detalhamento. Memória, eu quase não estou lembrando o que eu fiz ontem. Memória de 200 anos, aí você vai ter que me ajudar. Como é que funciona isso? Fiquei muito A interessado. terra guarda memórias, as rochas guardam memórias, o terreno, os imóveis guardam memórias. Uma coisa bem simples, bem próxima a nós: Ouro Preto. Quantas memórias nós temos em Ouro Preto? Quantas pessoas nós conhecemos que, ao chegar em Ouro Preto, têm reações? Alguns de gostar, de não gostar, de passar mal, dor de cabeça, vontade de ir embora. Não é assim? Memórias. Então, quando o que se vive no local é muito impactante do ponto de vista emocional, energético, crimes, traumas, ou até mesmo coisas, né? Por exemplo, você vê, o povo vai lá na casa de Maria, onde ela morreu, na Turquia. Todo mundo fala, nossa, o ambiente aqui, só de chegar perto. Não é assim, não Uhum, tem uns lugares exatamente. bons e negativos, não é? Então, essas memórias, elas ficam vibrando e isso pode ser transmutado. Eu posso identificar essas memórias de certa forma ou fazer uma correção nisso, nas minhas escolhas, porque você também é uma referência em numerologia. Como que Uhum. os números podem, ajudar, contribuir? Eu estou falando em números energéticos, não é questão de número em conta bancária não, tá? Né, do Pix não, fique claro isso aqui, ok? Mas também, Mas é bom, não é? Opa, vamos fazer um estudo aqui para a gente aumentar esses números também? Aqui, como funciona isso, Sheila, da questão da numerologia nessas definições ou nessas sensações? A gente consegue controlar, ou melhor dizendo, a gente consegue conduzir para que seja favorável? sim, veja bem, não existe número ruim. Existem características, não é? Então, eu tenho que ver.
A numerologia do local, a gente vê pelo endereço. E agora, uma coisa que eu fico assim muito triste quando eu vejo alguns trabalhos de numerologia é a fragmentação. Então, eu vou ver a numerologia aqui deste espaço, aí eu vejo o endereço dele. Só que esse endereço não me diz nada sozinho. Eu tenho que saber quem habita aquele espaço. Então, por exemplo, uma determinada vibração, vamos ver, mais amorosa, mais afetiva, pode ser favorável para uns e desfavorável para outros. Pode ser favorável para um tipo de negócio e pode ser desfavorável para outro tipo de negócio. Então, nós temos números mais comerciais, menos comerciais, mais intelectuais, mais espirituais. Nós temos números mais introvertidos, mais extrovertidos. Então, o endereço em si está só me falando que aquilo ali vibra daquele jeito. Quem vai habitar, o que vai ser construído ali, o que que tipo de energia que eu quero movimentar. E veja, não existem inviabilidades, existem formas de lidar. Por exemplo, eu tenho aqui um copo de vidro com uma água na temperatura ambiente. Isso não é bom nem ruim, não é? Agora, como que eu vou lidar com isso? Como que eu escolho lidar, por exemplo? Eu hoje moro numa casa de vibração 7. É extremamente favorável para mim, que o 7 é o número do conhecimento, do estudo da espiritualidade, tem muito a ver comigo. Mas se eu morasse numa casa de vibração 4, que é o número mais material, podiam pensar, muita gente tem um preconceito do 4, sabe? A gente fala de matéria nesse campo espiritual, e o 4, gente, a gente tem que, se a árvore não tem raízes firmes, ela vai cair. Então, o 4 só vai me dizer aqui é um lugar onde eu vou aprender a lidar com a matéria. Olha só, eu estou adorando isso. Eu queria revelar para vocês que eu nasci num dia 17. A minha esposa nasceu no dia 17 e o meu filho nasceu no dia 17. Olha, E é claro que eu vou aproveitar ela aqui para fazer uma microconsulta. Você acha o quê? Afinal de contas, você está no Self-Mercado? Aqui é a vida como ela é. E o 17, de forma prática, teria um jeito de você me dizer alguma coisa a respeito? Porque parece que não é o número em si, como você disse, mas a somatória deles, não é? Tem todo um significado mais completo, não é? Sim, os números do mapa são muitos os números, né? O número do dia de nascimento fala de quais as ferramentas que a gente trouxe para aquela vida. O número 17, a gente sempre soma os dígitos, 7 mais 1, que dá no 8. Mas a gente precisa considerar de onde que veio esse 8, porque eu posso ter um 8 que vem de um 5 mais 3, eu posso ter um 8 que vem de 6 mais 2, mas no caso de vocês, um 8 que veio de um 1 e de um 7. Então, o que isso quer dizer? O número 8 é um número muito bom para dinheiro. É um número que é o infinito. O 8 não tem começo nem fim, não é? E ele faz essa articulação de matéria e espírito. Um 8 que vem de um 1 e de um 7, o 1 é o quê? A praticidade, é o começo, são aquelas pessoas autônomas que gostam de inícios e que tem aquela, como é que eu falo? Aquele impulso da vontade. Tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser muito impulsivo. E esse 1, fazendo parte do 8, pode fazer com que vocês não planejem bem os negócios, ajam por impulsividade, isso pode ser ruim. Mas o 7, que é o número do quê? Do conhecimento e da razão, da introspecção, é o número daquela pessoa que vê além do óbvio. Isso pode despertar uma intuição. Então, vocês que têm esse 8, que é o número do gerenciamento, o número que faz as coisas fermentarem e multiplicarem, o 8 multiplica, né? Ele faz tudo crescer, mas que vem do quê? Razão e a intenção. Usar a vontade com o conhecimento, não há limites para vocês. Se você quer uma consultinha, você digite aí o número do seu nascimento, né? Ou entre em contato com a Sheila, é claro, né? Melhor. Porque se você não entrar em contato com ela, pode deixar que eu te respondo. Não sei se você é tal, mas sempre você quer ouvir. Ó, vamos lá. Você falou da radiestesia, da numerologia e a questão do reiki, né?
não é autotratamento, mas assim, essa consciência de, da sua essência. Como, o que você tem para dizer a respeito disso? E como a gente consegue também, na utilização do reiki, nas práticas reikianas, é assim que se fala? Sim. Nessas práticas reikianas, a gente trazer mais equilíbrio, mais prosperidade. E também não é só equilíbrio e prosperidade. Parece que a gente, quando fala de práticas integrativas, né, a gente toca nesse tema, é sempre assim para trazer uma alta performance, para ser melhor. Às vezes é para não ser nada mesmo, é para ficar, É né? para ser quem você é, né? Ser quem você é, por isso. As palavras fluem tão melhor com ela, não era mesmo? Então, eu queria saber o que é o reiki. Tá. O reiki é uma técnica de transferência de energia vital. Nós temos um campo que nós chamamos de campo universal, que é um campo que contém em si todas as energias que existem. Isso faz com que o reiki possa ser aplicado nas pessoas, objetos e ambientes. Então, a gente está aqui o tempo todo falando de física. Não é? Com a ativação do reiki, é como se eu organizasse esse campo, os elétrons, as moléculas das pessoas, dos objetos, da água, das plantas e também, como nós falamos, das memórias, né? Fazendo limpezas. Além da intenção e da doação do próprio terapeuta que está fazendo o trabalho, o reiki trabalha com alguns símbolos, que são símbolos milenares e que ajudam a produzir um efeito mais direcionado no campo. Então, por exemplo, eu tenho um símbolo que limpa, protege, energiza, queima, como se fosse uma higienização. Eu tenho outro símbolo que me ajuda a trabalhar à distância. É como se eu abrisse um campo, uma janela dimensional, e eu posso acessar passados, futuros e à distância. Por exemplo, eu fiz uma limpeza lá para os Estados Unidos, então eu precisei trabalhar dentro desse campo. Tem símbolos que nos ajudam a trabalhar com o inconsciente, com aquelas traumas, medos, fobias de ambientes também, porque os ambientes, como eu disse, guardam memórias, não é? Então é isso. Então, os símbolos ajudam a potencializar a intenção do terapeuta, que conecta com este campo universal e reorganiza a energia, a vibração de tudo, das pessoas, dos bichinhos, né, de tudo que esteja. Porque, olha, você falou, a gente está falando aqui de imóveis, os animais são muito, muito sensíveis a essas alterações vibratórias nos imóveis, tá? Sério? Me conta, me fala sobre isso. Uai, há pouco tempo eu tratei de um gato lá do bairro Castelo, aqui em Belo Horizonte, que colocaram o gato para dormir num banheiro que estava entulhado de coisa, a janela tampada com caixas, fizeram tipo um depósito de coisas no banheiro e o coitado do gato botaram para dormir lá. O gato começou até, como é que fala? Ter convulsões físicas, somatizou mesmo, foi complicado. Aí quando eu fui tratando o gato, eu falei assim, meu Deus, onde que esse gato está? Em tal lugar assim, assim. Eu falei, me dê a planta da sua casa. Aí a pessoa desenhou de uma forma simples a planta, eu estava fazendo um tratamento online, e eu falei, é o banheiro. Você tem duas possibilidades, ou você tira o gato do banheiro, ou o que é muito melhor e mais adequado para a sua casa, vamos reorganizar esse banheiro? Não é? Dei as dicas, a pessoa remodelou tudo e a questão acabou. Essa questão de olhar para o ambiente, respeitar o ambiente, respeitar também, nos respeitar, respeitar as pessoas que estão convivendo ali. Porque hoje, atualmente, melhor dizendo, né? Atualmente, pet é como se fosse um filho da pessoa, não é? Para apresentar imóveis, Sheila, tem determinados lugares que não aceitam condomínio, não permite animais de grande porte, digamos assim, né? É lógico, não dá também você colocar uma zebra dentro do apartamento 2 quartos, né? Tem gente que exagera também, né? Compra uma casa, um sítio, ou vai para uma floresta, né? Mas condomínios que fazem essa interrupção, essa restrição, melhor dizendo, dificulta muito a venda. Sim. Porque as pessoas estão tendo, né, cuidando de muitos animais, né, tendo uma preferência, assim, até mesmo que eu acredito assim que é uma ausência,
mas um complemento. A gente precisa de complementos, né? Como complementar do modo energético a nossa vida? Porque tantas escolhas, por onde que eu começo, Sheila? A gente começa pelo autoconhecimento. Quem sou eu? O que me faz falta? Do que eu gosto? Porque não adianta eu virar para uma pessoa e falar assim: olha, vai ser maravilhoso se você tiver um cachorrinho. A pessoa não tem afinidade com aquilo. Então, tem que entender quem é essa pessoa, quais são as reais necessidades dela. E veja, Capanema, você tocou num ponto importante que, assim, hoje as pessoas estão fazendo muitas transferências, não é? Então, eu vou deixar o meu cachorro resolver o meu problema de carência. Então, não funciona bem assim. Que aí tem gente que faz isso com filho também, né? Então, eu vou ter um filho, porque o filho vai tampar um buraco, né, dos meus Uma traumas, falta, uma né? falta, aí o outro é responsável para resolver os problemas que são nossos. Isso geralmente não funciona, não Tem que é? fazer escolhas verdadeiras, né? Não complementares, Não né? é usar o outro, é uma troca. Então, ó, eu preciso de você, mas em troca eu te dou isso, e aí a gente vai se curando. O equilíbrio, O né? equilíbrio. E o ambiente corporativo, você atendendo, né, trabalhando diretamente com essas questões ao longo de tanto tempo, ele está preparado para isso? Como que você vê o ambiente corporativo? Não tem uma certa toxicidade nessas relações ignoradas, talvez por uma meta, por um prazo, por uma pressão por ser o melhor sempre? É, tem, mas está mudando. Cada vez mais empresas, graças a Deus, estão acordando para a realidade de que ela lida com pessoas. A saúde da empresa está atrelada à saúde e à produtividade de quem trabalha na empresa. Se eu trabalho com pessoas, quanto melhores forem as pessoas, mais produtividade a gente terá. Até que o amor venha permear toda essa situação, vai um bom tempo. Então, enquanto esse amor não chega, que seja por interesse. Eu preciso que o meu funcionário esteja bem para que minha empresa produza. É óbvio, é uma questão lógica, não é? E nisso aí a facilidade vem. Então, assim, a questão do ambiente, uma outra coisa importante, que eu acho que é importante para vocês também, o uso excessivo de computadores e celulares e ar-condicionado e carpete, coisas que impedem que a energia circule, isso vai adoecendo as pessoas. Então, tem algumas dicas legais, como o uso de alguns cristais, determinadas plantas que fazem a harmonização no ambiente, deixar as pessoas trabalharem descalças. É mesmo? Ai, agora tá vendo? Aqui é o selfie do mercado, a vida como ela é. Você não vai ouvir isso em outros podcasts do mercado imobiliário. Trabalhar descalço. É, Fiquei curioso. porque, veja Por causa da bem, conexão? fio terra. Fio terra, os nossos calçados são todos de borracha. A borracha é um isolante. Então, eu estou aqui com um campo, salas lotadas de computadores e celulares, e energia não circula, e eu estou isolado. Se eu estou isolado, aquela energia vai ficando em mim. Aí eu saio de lá, vou para dentro da minha casa, continuo. Tem gente que toma banho de chinela havaiana, que é outro solado de borracha. Eu estou falando de energia, não estou falando nada de espiritual, é físico. Então, quando eu estou descalço, o meu pé ele funciona como um fio terra, desativando este fluxo e me deixa mais calmo, Dá uma descarregada, dá uma né? descarregada. Isso pode ser durante o trabalho, tá? Eu queria avisar aos líderes, né, que eu vou chegar na empresa. Não estranha, não. O estranho é você não ter assistido esse episódio do Tempo pro Mercado. Porque senão você saberia por que eu estou descalço. Vamos lá. Por falar em empresa, eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento de empresas que estão junto com o mercado, estão nesse pensamento mais amplo, mais necessário do bem-estar, além dos resultados que elas entregam para os seus clientes. Eu queria mandar um forte abraço a todas as pessoas, todas as equipes do Sicoob Imob, da Autêntica Business, da Arbitralis, da Jair Amintas Netmóveis, da Continob, da Safira Energia, da Alpop e da nossa nova patrocinadora,
as equipes e os líderes da Rentzap. Muito obrigado por estar nesse lugar, compartilhando e dando oportunidades para a nossa audiência, para as pessoas, para o mercado imobiliário, para o mercado corporativo, ouvir temas e refletir como esses que nós estamos vivendo aqui hoje. Então vamos lá. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, Sheila, quando estão aqui, por exemplo, ouviram ou assistiram o podcast, né? O Selfie com o Mercado, essa entrevista vibrante aqui hoje. E fala assim, vou começar. Aí acende um incenso ali, faz umas orações, abre uma janela, coloca uma comigo ninguém pode na varanda, né? Quais são os erros, não é, digamos, erros, né? A falta de acertos que as pessoas cometem ao tentar equilibrar essas energias. Olha, é começar do lugar errado, porque a gente tem que começar do concreto para o sutil. Então não adianta eu ir para o sutil, eu tenho que começar do concreto. Limpeza, organização, disciplina, deixar os móveis com espaço de transição, tem lugar que é entulhado. Então, que nada, nenhuma reza brava vai funcionar se não muda isso. Segundo ponto, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se eu limpo a casa, acendo incenso e aquela coisa toda, ponho tudo arrumado, faço o feng shui, mas não mudo os meus pensamentos e sentimentos, continuo falando mal dos outros, continuo só reclamando e tudo está difícil, e eu deixo de agradecer o que eu já conquistei com um olhar só na falta, só na escassez, também não vai resolver. Então a gente começa do concreto, passa para o interno e junto e concomitantemente, sim, os incensos adequados, porque também é aquela coisa, Capanema, cada incenso, cada aroma, ele trabalha numa frequência. Então não é qualquer incenso que serve para qualquer coisa. Eu tenho que saber o que eu quero, é igual a gente vê hoje na farmácia, né? Toma ali um remedinho, como se todos os remédios servissem para todas as coisas, e não é assim que funciona. O que eu tenho? Né? Então, o que eu vou usar para aquilo? Então, ter essa identificação é importante. Aí sim, esses três fatores juntos, o físico, o interno e a limpeza energética, aí não tem como. Aí a coisa acontece. Aí a coisa flui, né? Ai, tá tão bom isso aqui, vocês não imaginam como é que tá esse clima aqui hoje no Selfie com o Mercado. Vai vir mais vezes aqui, não é? Vamos dar uma equilibrada aqui também para a sua casa, os seus ambientes, a sua vida, o seu dia a dia, né? Na empresa, na família. Isso é muito importante refletir sobre isso. Como que quais dicas, melhor dizendo, você daria para os empresários começarem isso nas empresas? Porque no ambiente de decisão único é mais fácil, mas num ambiente com múltiplas vozes, múltiplas culturas, múltiplas escolhas, são pessoas distintas, né? Em fases da vida também distintas, como organizar isso sem ser impositivo e começar também com essa harmonia no ambiente de trabalho? Sim, olha, uma coisa que é de praxe toda empresa fazer, mas que ninguém nunca mais olha para isso depois que fez, são ter contato com a missão e valores da empresa. Vou fundar uma empresa, todo mundo faz lá, missão, valores da empresa, só para constar, não volta naquilo. Então é importante voltar naquilo, porque geralmente são coisas lindas. São coisas que podem nortear estas escolhas. E os funcionários precisam ter conhecimento. Olha, uma das missões da empresa é essa e essa e essa. O que nós podemos fazer para que isso seja real? E saia do papel. Isso eu acho que isso é fundamental. Toda empresa que eu começo a trabalhar com ela, eu volto. Tem empresa que fala assim, essa parte nós pulamos. Qual que é a missão? É vender muito, mas não. Tem que ter uma parte filosófica, porque é a parte filosófica que norteia a ação no cotidiano. Porque a parte técnica, por exemplo, técnica de venda, técnica de fabricação, isso aí está fácil, não é? Então, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, decidir junto. Não pode ser uma decisão, embora algumas precisem ser, né? Mas assim, no sentido de cima para baixo.
Gente, olha, vamos juntar aqui. O que está acontecendo? O que posso melhorar? Né? Luminosidade, perfumes. Gente, os ambientes têm que ser bonitos. A beleza, ela relaxa a mente. Uma mente relaxada, ela atua melhor. Então, ambientes feios, e quando eu falo de beleza, não é só Questão financeira, né? não é só essa questão chique de uma Uhum. coisa de marca. Requinte, né? Não, às vezes é uma florzinha, é um perfume, é um sabonete melhor no banheiro. Sabe aquelas delicadezas que vão tornando as pessoas mais acessíveis, mais gratas, confraternização. Não é se chegou o fim de ano, confraternização da empresa, todo mundo enche a cara, come bastante churrasco, ganha cesta básica e está feliz. Não é isso. Além disso. Não? Que bom que você veio aqui hoje. Nós vamos sair daqui melhores, né? Porque, veja, tem que ter troca. Ali não são cargos, são pessoas. Então, no dia a dia, são pessoas se relacionando, não é o gerente relacionando com a recepcionista, sabe? Porque aí sim, esse ambiente psíquico. E outra coisa que é importante, Capanema, que eu vejo muito nas empresas, ter esse olhar de perceber o outro, a tristeza no olhar, a angústia. Fulano, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar com algo? Porque às vezes tem tantos dramas familiares, separações, perdas afetivas, angústias, e às vezes aquele funcionário está na beirinha de um burnout, está na beirinha ali de uma crise, e às vezes um olhar amigo, um bom dia, um abraço, sabe? Isso é fundamental, fundamental. Você tocou num ponto. Na verdade, você falou uma palavra que a gente não relaciona muito com ela no mercado corporativo. Deveria. E eu arrisco dizer, até mesmo nas nossas vidas, você falou a palavra delicadeza. Eu acho essa palavra sonoramente linda, além do significado. E foi uma grande delicadeza da sua parte, Sheila, essa entrevista aqui hoje. Muitíssimo obrigado por seu olhar, sua sensibilidade, por compartilhar. Dá vontade da gente, cadê a câmera? Aqui, ó. Dá vontade da gente ficar aqui muito mais tempo, aprofundar, né? Então conheçam o trabalho, eu vou deixar o link aqui também do trabalho da Sheila Teixeira, para você conhecer, para você esclarecer as dúvidas, para você usar, contribuir também e compartilhar, porque o Selfie com Mercado é o lugar de compartilhar. Estamos caminhando para a finalização desse momento, que a gente vai continuar nos nossos pensamentos, né? A reflexão continua, né? Isso que faz toda a diferença. E nesse momento, como a nossa audiência conhece, cadê a câmera do hall de entrada? Olha só, cadê a câmera? Câmera do hall de entrada. Agora nós vamos para a finalização do Céu com o Mercado. Não estou com vontade, não. Estou com vontade de continuar. Mas a gente tem prazo. A vida tem um prazo, né? E não é a questão do tempo, é aproveitar o tempo da melhor forma possível. E você foi muito delicada em dizer isso aqui hoje. Então eu gostaria para a gente encerrar esse episódio, esse momento, que você olhasse para a nossa câmera da suíte. Cadê a câmera da suíte do Selfie com o Mercado? Câmera da suíte, por favor. Essa câmera aqui. Aê, muito bem. Câmera da suíte. Zoom na nossa convidada para a gente fazer a pergunta final do Selfie com o Mercado. Você já tratou muitos ambientes e muitas pessoas, curou muitos ambientes e muitas pessoas, assim dizendo. Ao curar pessoas e ambientes, qual foi a cura que você recebeu? Sheila Teixeira, a câmera da suíte é toda sua. Gente, nós não somos separados das coisas, né? Tudo que chega para a gente é para ser nosso, não interessa se foi por A, B ou C. Então, chegou para você, é seu. Então, na verdade, as curas que a gente observa são os erros que a gente comete e nem se dá conta deles. Então, você fala, fulano está tratando fulano mal e tal. Aí você olha para você e fala assim, puxa, mas eu fui tão grosseiro hoje no café da manhã. Então, quando a gente para de se compartimentar e entende que a cura de um é a cura de todos, e a gente traz todo esse ensinamento, o
o que na minha vida precisa ser curado, que eu ajudei fulano, né, ou tal lugar a se curar, aí a nossa vida vai se completando, né? E a gente vai evoluindo junto, porque o trabalho não é para fora, o trabalho tem que vir de dentro. E é isso que eu tenho aprendido ao longo desse tempo todo fazendo isso. O aprendizado no episódio de hoje foi todo nosso. Eu queria agradecer a nossa audiência que acompanha o Selfie com o Mercado. Compartilhe, envie um fragmento, um corte para um amigo que está precisando, ou para nós mesmos, né? Consulte mais vezes esse lugar, que é um lugar de informação, conteúdo, autenticidade e, a partir de hoje, de mais delicadeza. Eu queria encerrar o programa de hoje com a nossa reflexão compartilhada. Vamos em frente, em busca de um mercado imobiliário melhor para todos.